Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo, segunda rodada do Brasileirão e segundo tropeço do Peixe no campeonato, agora em casa. O Santos chegou a virar o jogo contra o Bahia 2-1, mas acabou levando o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo, 2-2, final de jogo na Vila Belmiro. E o time do professor Caixinha é uma verdadeira bagunça generalizada. E a gente fica agora na expectativa se o professor vai continuar prestigiado ou se o Marcelo Teixeira, que já deu aquela entrevista pistola lá em São Januário, vai tomar alguma atitude mais drástica para a próxima rodada. A verdade seja dita é que o time do Santos foi muito mal novamente, é um time muito bagunçado, ataca de forma desordenada, não tem uma transição defensiva decente. O gol do Brasão é atacado a todo tempo. E se a gente for analisar friamente o que foi o jogo de hoje, o Bahia poderia ter vencido o jogo, definido os rumos da partida no primeiro tempo, porque fez 1-0 e teve muitas chances de matar o jogo. Essa que é a verdade. E aí no segundo tempo o Santos fez algumas modificações, entraram o Soteldo, entrou o Tassiano também, e na base do abafa ali, acabou empatando logo no início do segundo tempo, virou no finalzinho, lá já faltando 10 minutos praticamente, com o Pituca, mas num vacilo defensivo, uma bola que rebateu ali, e o David Washington não foi na bola, demorou um pouquinho, o Sherman deu um carrinho que acertou o Gil, praticamente tirou o Gil da jogada, e o Luciano Juba acabou fazendo o gol do empate para o Bahia, 2-2, resultado final lá na Vila Belmiro. Agora a gente sai para jogar contra o Fluminense e não sabemos se teremos o comando do Caixinha ou não, porque o Marcelo Teixeira nitidamente já está por aqui com o Caixinha, deu aquela entrevista muito até acima do tom tradicional do Teixeira, porque o Marcelo Teixeira costuma dar entrevistas que ele fala e não diz nada. Essa última lá em São Januário, pelo contrário, ele falou pouco, mas disse muito. Colocou muita pressão ali no Caixinha, falou que estava inconformado, até porque o Santos perdeu para o time do Vasco, que com todo respeito é um time muito ruim. E hoje contra um time do Bahia que vem jogando a Libertadores, estava com um time misto, foi inferior ao adversário. Se tivesse que ter um vencedor no jogo de hoje, seria o Bahia, que teve muito mais chances claras de gol. O Santos teve mais posse de bola, finalizou mais chances claras de gol. O Bahia teve muito mais. Teve até depois que empatou em 2-2, teve um lance lá que a bola saiu cruzada e o jogador atacante do Bahia não conseguiu alcançar. O Santos entrou hoje jogando para cima do Bahia, tentou fazer aquela marcação, perde, pressiona, tentou fazer pressão na saída do Bahia, mas estava nítido, logo desde o início, que o time estava muito vulnerável e que podia tomar gol a qualquer momento. E foi o que aconteceu logo com 17 minutos, num gol do Eric, jogador que até teve envolvido o nome em negociações com o Santos na época do Galo. O Galo queria trocar ele com o Guilherme quando ele estava lá no Atlético Paranaense. E depois o próprio Eric perdeu um gol que ele cortou para o meio e chutou na trave. Fora outros lances aí que o Bahia teve chance de matar o jogo. O William José teve chance, outros jogadores tiveram muita facilidade para finalizar contra o gol do Brasão. No segundo tempo, o Caixinha tirou o Roleiser, ele tirou o Barreal, que não jogaram bem. O Roleiser, a gente percebe que ele tem qualidade, mas eu ainda não consegui ver grandes jogadas por parte dele ainda. E estava muito apagado, saiu para a entrada do Soteldo. Aí no segundo tempo, o Soteldo tinha muita liberdade ali em se movimentar pelo campo. Ele fazia mais ou menos o papel que o Neymar faz quando o Neymar tá jogando ali como o terceiro homem do meio de campo, como camisa 10, vamos dizer assim. O Tassiano um pouco mais aberto pela direita, mas também podia se movimentar um pouco pelo ataque, aparecer às vezes até como centroavante. E foi assim, logo aos 5 minutos, que o Tassiano recebeu um cruzamento
tentou ajeitar ali para o Tiquinho, mas a bola acabou sobrando para ele, ele fez 2-2. O Santos continuou atacando bastante, o Bahia caiu de produção no segundo tempo, parecia que estava confiando ali, né, que o time do Santos, muito bagunçado, não poderia causar muito perigo. O Santos foi na base ali da empolgação da torcida, botando o Bahia contra o seu próprio campo, contra o seu próprio gol, e acabou encontrando o segundo gol num outro cruzamento, né, uma bola que a defesa do Bahia rebateu o Pituca, que vem sendo muito criticado pela torcida também. Bateu de fora da área, né, muito bem, pegou de primeira, bola no cantinho, 2-1, e ali era hora de furar a bola, né, como a gente chama no futebol aí, e não dar oportunidade para o Bahia, mas o Santos, como sempre, durante toda a partida, um time muito vulnerável, e nem quando tinha vantagem no placar, soube se defender, e acabou levando o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. O Santos, time muito bagunçado, dependendo muito de jogadas ali pelo lado do campo, de cruzamentos na área para o Tiquinho, poucas infiltrações dos homens de meio de campo ali, de Schmidt, de Gabriel Bontempo, do próprio Barreal no primeiro tempo. No segundo tempo, o Soteldo, que estava no lugar do Barreal, já é um jogador de características de buscar o jogo pelo lado do campo, aí acaba esvaziando o meio. O time do Bahia, um time muito mais treinado pelo Rogério, muito mais organizado, ocupava muito mais o meio de campo, e o Santos teve muita dificuldade, e a gente fica sem entender aí o que o Caixinha pretende com esse time, né? Ele parece que está meio perdido. Hoje colocou o time para frente de qualquer jeito, mas não adianta você querer atacar de forma desordenada e ser muito vulnerável atrás. Então, eu não sei se o Caixinha realmente permanecer, provavelmente vai ter, eu estava vendo um pedaço da coletiva dele depois do jogo, ele vai ter o retorno muito provavelmente do Neymar. O Neymar volta a treinar com o grupo na terça-feira, já, né, de forma assim 100% liberado para treinar com o grupo, então ele vai participar de toda a preparação para o jogo contra o Fluminense. E o Santos viaja no próximo final de semana para enfrentar o time tricolor carioca, e é um jogo difícil. O Fluminense venceu ontem o Red Bull, tinha perdido a primeira rodada para o Fortaleza, e com certeza, jogando em casa, vai querer ir para cima do Santos, e o Santos precisa desesperadamente de fazer 3 pontos, porque são 38 rodadas, o Santos tem apenas 1 ponto no campeonato, nenhum time venceu as 2 partidas, e o Santos está lá na parte inferior da tabela, é claro, estamos falando de 2 jogos, mas são 38 rodadas, todo jogo é muito importante, e o Santos precisa somar pontos. Valeu? Falamos aí desse jogo aí, esse empate, né? Mais um tropeço do Santos, primeiro jogo em casa no Campeonato Brasileiro, uma Vila Belmiro, né, só para mencionar também, esvaziada, ingresso caro, horário ruim, torcedor da Baixada não comparecendo, porque era um jogo que tinha mais dificuldade para o torcedor da capital e de outras cidades mais afastadas, muita chuva também em Santos. Enfim, de qualquer forma, 8.700 torcedores é muito pouco para Vila Belmiro, e a gente que está querendo tanto ter um estádio, né, com uma capacidade de 35 mil pessoas, não pode ter um jogo do Santos no Campeonato Brasileiro de Série A com apenas 8.700 pagantes. Valeu, um grande abraço a todos e reage, Santos!